Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui continuando fazendo mais um resumo para vocês de Deuteronômio. Última vez nós comentamos capítulo 1 ao 10, agora do 11 ao 17, tá bom? É um assunto bastante interessante, o assunto vai ficar talvez polêmico, a gente não está comentando, está apenas só estimulando a pesquisa, né? É um assunto que pode ter opinião sua, né? Opinião de pessoas, pregadores, mas o ideal é pesquisar sobre o assunto, porque o assunto é um pouco sensível. Capítulo 11, Moisés fala sobre a exortação, né? Amarás teu Deus, né? As suas leis. Está falando do benefício da obediência. Então lá se aplica em detalhes, tá? Capítulo 12, Deus dá muitas orientações quanto aos cultos, né? Aos deuses pagãos, né? Isso poderia ser prejudicial para eles, poderiam perder, né, o privilégio de morar naquela terra maravilhosa. Então eles poderiam perder esses benefícios, né? O lugar do verdadeiro culto tinha toda a orientação, né, que eles deveriam ter muita alegria, prazer, comer e se alegrar na presença do Senhor. Parece que lá em Coríntios, né, o apóstolo Paulo fala, né, acho que ele dá muito ênfase a questão aí de tudo que seja para a honra e glória do Senhor, comer e beber, né? Então eu acredito que também dá muito ênfase nesse aspecto aqui. As pessoas que quisessem comer carne, elas poderiam, só que teriam que derramar todo o sangue, né? Para não haver problemas. O capítulo 12, verso 17, se não me engano, tem um texto polêmico, né? Lá diz que comerás os dízimos, né? Uma pergunta, será que eu devo comer o dízimo, né? Então lá tem essas afirmações ali, aparentemente malucas. Somente comer no lugar certo esses alimentos? Por quê? Então pesquise o assunto, né? Leia o capítulo todo, capítulo 12. Pergunte para o seu pastor, para o seu líder, né? Qual é em que sentido estaria explicando esse ponto aí, tá bom? Capítulo 13 está dando orientação com relação ao profeta, né? O sonhador. Se aparecer entre o povo algum profeta, algum sonhador, né? E começa a falar sobre coisas, e essas coisas, né, começam a cambar para a idolatria, então esse cara deveria ser apedrejado, né, sem dó, porque estaria causando problema no meio do povo. Não tem nem como questionar, será que ele está certo? Não, seria apedrejado. Agora, o que ele falar, né, sonhar e fazer sentido e acontecer, então seria um verdadeiro profeta. Capítulo 14, a Bíblia dá ênfase nesse capítulo aí, né, nesse ponto, sobre a mutilação do corpo, né? Fazer o cabelo ficar calvo, né, por causa de morto, ou fazer uma mutilação aqui, então é condenável esse tipo de assunto, né, esse tipo de ação. Capítulo também 14 está falando sobre os animais limpos e imundos, né, ela classifica, é uma repetição de Levítico 11. Tem outro texto polêmico também no capítulo 14, também novamente fala sobre certamente comerás os dízimos, né? O que quer dizer isso? Uma boa pesquisa para você fazer sobre o assunto. Lá também diz, né, que se o lugar sagrado que todo mundo deveria adorar, né, fosse longe, a pessoa pegaria o dinheiro, né, com respeito a esse dízimo e deveria comer, né, se alegrar e não esquecer do órfão, da viúva e do pobre, né. Capítulo 14 está falando do ano da remissão, que era um ano em que as coisas se acertavam, né? Quem deveria pagar ou ser perdoado. Então era uma espécie de juízo, né? Era para deixar tudo organizado, que estava, né, em um caos ali. Era um ano para a reorganização do povo. Financeiro, econômico, eu acredito que seja nesse aspecto aí. Tem leis a favor dos pobres, né? Emprestar dinheiro, principalmente para aquelas pessoas que estão próximas de você, emprestar sem aquela intenção de aumentar, né? Patrimônio, sem usura. A gente não deveria ser leviano, né, com o nosso irmão. Ajudá-lo, né? Ah, não, será que eu devo ajudar? Então a Bíblia diz que se você tem condições, né, o faça. É sobre a questão da escravidão, né? Quem era escravo, ou você tem um irmão que virou escravo por causa das dívidas, você deveria ajudá-lo. Então era algo, um momento, né, sublime para poder
o irmão que tinha condições ficou pobre e agora você está rico, você poderia ajudá-lo para minimizar. Tem leis sobre os primogênitos, né? Algumas regras. E o capítulo 16, o mês de Abib é o mês da Páscoa. Lá dá ênfase, né, que o povo deveria comer ervas amargas, né, para lembrar da escravidão. Deveria comer pão sem fermento para lembrar, né, de ver o mundo sem pecado. E estar com o cajado na mão para viajar, né? Também tinha a lei do Pentecoste, né, festa, tabernáculo. Todas essas festas eram relacionadas a colheitas, né? Você tirava o melhor que tinha, dava como oferta. Dava também como oferta para o pobre, para a viúva, deixava, né, alguns grãos caindo no chão aqui sem precisar recolher, né? Coletar, você deixava para as pessoas ir lá pegar, né? Fazer aquela varredura. Então eram festas para lembrar que eles eram escravos, né? Tá certo? Em que eles estavam sendo privilegiados de ir para essa nova terra. Deveres dos juízos, né? Que o juiz deveria julgar de maneira correta, sem suborno, então tem algumas orientações. 17. Castigo da idolatria, né? Era uma grave abominação perante Deus, né? Pessoas que adoravam outros deuses. Se houvesse algumas pessoas adorando a deuses, elas deveriam ser denunciadas e ser apedrejadas, tá certo? Se houvesse julgamento de coisas difíceis, né? Tinha algumas orientações para o povo levar para os levitas sacerdotes, né? Eles receberiam o caso e aplicariam as regras, né? As leis. Se o povo tivesse algum rei no futuro, né, existe um ponto lá na história de Samuel, né, que Deus, o povo deseja um rei, mas estava previsto, né? Então você pode fazer uma ligação aí. Como é que Deus não gostou da ideia do povo ter um rei, mas dentro de Deuteronômio fala sobre a possibilidade, abriria uma possibilidade do povo ter um rei, mas se tiver um rei, ela tem algumas regras, né, que ele não deveria multiplicar cavalos, multiplicar riquezas, mulheres. E a gente vê uma falha gravíssima em Salomão. Salomão peca, né? Ao ter muitas mulheres e ter muitos cavalos, ficar muito rico. Só a sua casa era muito rica, demorou vários anos para ser construída, tá certo? E deveria ter uma escrita, né, uma lei, para que seja lido constantemente perante o rei. Capítulo 18, está falando da herança dos sacerdotes e levitas, tá? Todas as ofertas queimadas eram para os levitas, né, e sacerdotes. O Senhor é a sua herança, então eles não tinham herança, então todas as ofertas que as pessoas levavam era a sua herança. Ovelhas, gado, né, vinha, tudo era para o Senhor, né? Era para esse grupo de pessoas, levitas preferencialmente e sacerdotes. E finalizando aqui, está falando sobre os adivinhos, né? Feiticeiros, pessoas que adivinhariam, né, no meio deles seriam eliminadas, né? Não deveria ter pessoas que queimassem seus filhos a Moloque, nem feiticeiro, nada. Isso aí seria eliminado, né? Também há uma promessa de um profeta para o povo, né? Esse profeta seria importante, ele orientaria o povo, né? Iria praticar juízo, iria eliminar, se for necessário, pessoas. Ok? E capítulo 19, cidade de refúgio, né? É interessante esse ponto ser discutido, né? Mas eu não vou discutir, mas o povo deveria selecionar algumas cidades que a pessoa iria correr para lá, né? A pessoa cometeu um homicídio ali, não foi com a intenção. E ia ter alguém para defender ele enquanto ele estava escondido por alguma dessas cidades. E ele iria esperar o juízo, né? Se ele cometeu por intenção mesmo, ele seria pego lá naquela cidade, seria morto. E a pessoa que quisesse cumprir a justiça, né? Ela teria, de certa forma, um direito, né? É um assunto interessante, né, para ser discutido, né? Mas eu estou apenas só abrindo a mente aqui um pouco, né? Então, se a pessoa não cometeu, ela seria injustiçada, ela voltaria para sua terra e deixaria a ira ser aplacada, né, do injustiçado, né? E o capítulo 20 tem outro assunto interessante para a gente estudar sobre a guerra. O que o povo de Israel deveria fazer sobre a guerra, né? É um assunto interessante, né? Que deveria ser feito, que deveria ser evitado antes de uma guerra. A questão das negociações. Então leia comigo capítulo 20 em diante. Um forte abraço para vocês. Compartilhe se você gostou. Eu sei que o vídeo está muito longo, mas que seja muito útil para crescimento e amadurecimento espiritual nosso. Forte abraço e até a próxima.